Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus, Senhor te abençoe nesse dia. Hoje é sexta-feira, 5 de julho de 2024. Vamos aqui concluir as nossas reflexões sobre as bem-aventuranças de Jesus, que se encontram no capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 ao 12. Hoje o nosso texto é o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? O contexto de Mateus é onde os israelitas estão esperando o rei, né, que viria, e estava ali sob o comando dos romanos, sofrendo e tal. Isso é o contexto onde Jesus veio, né? E o propósito de Mateus era declarar que Jesus, ensinar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras do Velho Testamento. Vamos ao versículo 12, que começa dizendo assim: Regozijai-vos e exultai. Cristo encerra aí as suas bem-aventuranças fazendo essas afirmações especiais, né? Regozijai-vos e exultai. Ele vai terminar dizendo essa palavra muito graciosa, que nós devemos estar regozijados e devemos exultar no Senhor. Amém? Regozijar é ter grande prazer em alguma coisa, em algo, né? É ter prazer em Deus, assim. A Bíblia ela vai dizer que isso significa uma alegria intensa, tá certo? É um sentimento de alegria, assim, de forma bem graciosa mesmo, amém? Assim, essa fidelidade a Deus que nós temos, nos regozijamos no Senhor, nos alegramos, ou seja, temos prazer em Deus, amém? Então, o regozijar vai ter basicamente esse sentido aí, tá certo? Porque o regozijo é por causa dessa gratidão que nós temos a Deus, adoramos ao Senhor, reconhecemos assim a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade, aquilo que Deus é, tá certo? Então, Deus como Ele é, esse Deus que é longânimo, que nos ama, tá certo? Então, nos regozijamos, nos alegramos no Senhor Jesus, e termina o versículo 12 dizendo isso. Exultai, a expressão exultar, ela significa assim, regozijar-se também em Deus, ou seja, alegrar-se, assim, no sentido de glorificação a Deus, transmitir uma emoção intensa mesmo, tá certo? Assim, você está aqui, quando você está aí apaixonado, você transmite aquela emoção, aquele sentimento, é isso mesmo, apaixonado por Deus, vou dizer assim. Então, exultar, essa exultação, essa alegria que está intrínseca no crente, que crê, aí quando se lembra das grandezas de Deus, quando se lembra daquilo que Deus é, do que Ele já fez por nós, continua fazendo e nos garante um reino futuro. Então, o exultar, essa alegria, eu vou dizer de uma forma exagerada, as nossas emoções colocadas, não é só um sentimento não, assim, de imaginar, é um sentimento real da presença desse Deus, e nós nos regozijamos e exultamos no Senhor. Jesus termina as bem-aventuranças nos dando essa orientação. Amém? O versículo vai continuar dizendo assim: porque é grande o vosso galardão nos céus. Ora, Jesus, em todos os seus ensinamentos, ele disse que nós teremos recompensa no reino de Deus, que é o mesmo dos céus, é o mesmo reino, tá certo? Portanto, isso são recompensas que Deus vai dar, galardão, são recompensas aí, ou premiação dada aos crentes, aos cristãos. Eu tenho a minha lá, tenho certeza, eu não sei como é que ela vai ser. Amém? Então, galardão, Jesus disse que grande é o vosso galardão. E como ele está falando dos que morreram, dos profetas, então eu tenho a compreensão que ele está se referindo mesmo aí aos mártires, né? Aos que morreram pela causa do Evangelho, certamente terão recompensas aí no sentido de premiação, com maior importância no sentido de reconhecimento, tá certo? Pelas vitórias que obtiveram através, muitos aí morreram. Amém?
Não estou dizendo que você tem que morrer para receber galardão, não. É se você for perseguido e morrer por causa do evangelho, tá bom? Não vai pular de um muro aí para morrer e dizer assim, vou receber uma recompensa do Senhor. Não, aí você está perdido. É se você for perseguido, as bem-aventuranças que nós passamos aí, tudinho, perseguido, maltratado, injuriado por causa do evangelho, chegar até ser morto, então você vai receber galardão, e mesmo que você não seja, assim, um mártir por causa do evangelho de Cristo, você também receberá galardões. Eu entendo que galardões de menor importância, de reconhecimento, mas não deixe de ser importante, porque é reino dos céus e eternidade. Amém? Então, grande é o vosso galardão. Jesus está falando para os discípulos, nós somos discípulos de Jesus, chega para nós, portanto, temos esse direito, não nos exacerbamos nisso, entendemos que tudo isso é pela graça e misericórdia de Deus que nos revelou a sua salvação em Jesus. Amém? Portanto, no reino dos céus haverá funções e recompensas aí diferentes, tá certo? Os mártires certamente receberão uma melhor importância, eu entendo assim, porque foram martirizados, né, por causa do evangelho, tá certo? E o texto vai terminar dizendo, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ora, os profetas no Velho Testamento eram homens levantados por Deus, que recebiam a direção do Espírito de Deus e profetizavam a respeito de Israel, de coisas futuras, né? Coisas que iriam acontecer. Quando Israel não deu atenção às profecias, ele acabou passando e sofrendo, e às vezes a profecia era que ia ser levado cativo e tal, e tinha uma condição lá, e foram levados cativo muitas vezes, porque os profetas falaram dessas verdades, inclusive anunciaram o nascimento, a vinda de Jesus. Isaías 6:9 diz que eis que um menino se vos dê, um filho vos nasceu, e vai descrever ali Jesus. E no capítulo 53 descreve Jesus crucificado. Então, os judeus não acreditaram nessa verdade, portanto, mataram os profetas que vieram antes de nós. O último a morrer, profeta messiânico, o último a morrer foi João Batista, tá certo? Então, eu estou dizendo isso para que a gente possa entender, porque Jesus está dizendo, olha, os profetas que vieram de vocês e anunciaram a verdade, morreram. Porque o pessoal não quer a verdade, não, prefere a mentira, tá certo? O mundo prefere a mentira. Então, vocês se preparem que vocês vão passar pelo negócio aí também. Olha, os apóstolos, todos eles, os 12 que Judas caiu fora, o próximo escolhido é Paulo, a gente tem a compreensão, né? Mas todos eles, com exceção de João, tiveram morte bem dura, tá certo? João morreu naturalmente. Mas Jesus está ensinando que os profetas foram perseguidos, ele está alertando, vocês vão ser perseguidos também. Isso que ele está dizendo. Por causa do evangelho, por causa da fé, por causa de exercer essa fé, ensinar, declarar as verdades de Deus, os profetas morreram. É o que Jesus está ensinando. Isso é ser bem-aventurado, tá certo? Não quer dizer que você tem que sofrer, não, tá certo? Agora, quando você passar, ou se você tiver até que morrer por causa do evangelho, isso é ser bem-aventurado. Amém? Tem gente aí que pensa que bem-aventurado é ter dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso você tem até aceitando propina, desviando verba, vendendo maconha. Você tem dinheiro no bolso, é muito. Mas graça de Deus, ser bem-aventurado, ter galardão nos céus, é enfrentar essa verdade por causa do evangelho, mesmo que com o sacrifício aí da própria vida, tá certo? Estou dizendo isso porque isso é fé cristã. Isso é evangelho de Jesus, isso é a verdade. Jesus termina as bem-aventuranças nos dizendo, olha, alegrem-se, regozijem-se, vocês têm galardão, porque isso é coisa prometida por Cristo, e Cristo não mente, porque Ele é Deus, e Ele vai dizer que grande é o vosso galardão, e vai recomendar, olha, os profetas que vieram antes de nós, de vós, passaram pela morte, né? Então vocês passarão também por certa dificuldade, e assim é verdade. Eu vou citar aqui Hebreus, capítulo 11, eu vou ler do versículo 1 ao 3, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho.
Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o invisível não foi feito daquilo que se vê. O invisível é mais importante do que o visível, tá certo? Ó, esse corpo aqui, essa matéria aqui, visível, vai desaparecer. O que permanece é o Espírito e um corpo novo dado por Jesus. Então, o invisível é mais precioso e mais importante do que... Claro que o nosso corpo é importante, mas eu estou falando que o invisível é muito mais real do que... O Deus que não se vê é muito mais real das coisas que se vê, tá certo? Você está me vendo aí, eu vou passar esse corpo. Mas o invisível é muito mais real. E aí, amado, no capítulo 11 de Hebreus, se você ler lá, depois do versículo 3, vai dar uma relação de mártires que, pela fé, passaram por dificuldade, enfrentaram a morte. Amém? É disso que Jesus está falando. E ser bem-aventurado, as bem-aventuranças é ser humilde, né? Ser humilde de espírito, chorar pela justiça, assim, desejar a justiça, é ser manso de espírito, é ter fome e sede de justiça, tá certo? Assim, ser misericordioso, ser puro de coração, no sentido de não ter a maldade. Ah, disseram isso assim, assim, não. Se eu tomar conhecimento e realmente for, é um fato, mas jamais ter maldade, ser misericordioso, tá certo? Ser puro de coração, ser pacificador, tá certo? Não é dos que joga gasolina na fogueira, não. É pacificador, o crente é assim mesmo. Quando for perseguido por causa do reino de Cristo, tá certo? E por causa de Cristo, amém? E assim, perseguido por causa do reino e perseguido por causa de Cristo, isso é ser bem-aventurado. E a última aqui que estamos citando, que Jesus fala, que eu posso encaixar também como bem-aventurança, é esse que se regozija em Deus, mesmo mediante as dificuldades, tá certo? Se alegra em Deus, exulta em Deus, há uma alegria em Deus para os que creem, que é diferente da do mundo. Amém, queridos? Fiz aqui umas breves reflexões que foram durante uns 12 dias, mais ou menos, acho que dá mais de 12, foram 12 versículos, mais ou menos por aí assim, sobre as bem-aventuranças de Jesus. Que Deus te abençoe. Que você seja um bem-aventurado. O princípio para ser um bem-aventurado é crer em Cristo como Senhor e Salvador. Aí o Espírito de Deus vai te ensinar, se ler a palavra, vai aprender. O desejo do meu coração é que se você não creu em Cristo, você passe a crer. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.